Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos iniciando o nosso encontro, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo que nos ilumine em nossos pensamentos, em nossas atitudes, para que tenhamos o conforto do aprendizado e o equilíbrio nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Pedindo aos bons espíritos que estejam sempre nos iluminando, para que tenhamos condições de compreender as lições que nos chegam e principalmente colocá-las em prática na nossa vida de aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje o tema O Homem no Mundo, o Homem na Vida Social. É um tema que muitas vezes nos faz refletir, de como nos comportar, como agir numa sociedade tumultuada, conflitante, e que somos inseridos também diante daquilo que aprendemos na doutrina espírita, dentro do cristianismo, como nos comportar numa sociedade atual. Vamos utilizar aqui inicialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse capítulo temos o item 10, que se chama O Homem no Mundo. É uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Vamos ver então o que diz a mensagem. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites.
pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vive isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginais, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Cilício seria sacrifício, né? Entregar-se ao sacrifício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, nessa mensagem, ele nos explica como devemos conviver na sociedade, né, diante das dificuldades, diante da brutalidade, muitas vezes, da violência, das iniquidades que vemos, né, como nos comportar dentro dessa sociedade. Eles sabem que nós não somos perfeitos, temos as nossas ainda dificuldades também, que são muitas delas iguais às que a sociedade nos oferece, sem dúvida. Mas que possamos nos modificar, agir naturalmente, né, com o conhecimento de novos princípios, da doutrina espírita, do cristianismo, colocando em prática ali aos poucos essas novas informações que recebemos, né, transformando a nossa conduta para melhor, mas vivermos nessa sociedade, né, seria uma forma até de darmos um exemplo melhor de atitudes, de nos colocarmos diante da sociedade de uma forma diferente. Isso vai contribuir até para que haja ali um exemplo diferente para aqueles que nos observem, né? E possamos estar contribuindo dessa maneira. E agirmos, não, como ele fala, não é o sacrifício que importa, né? E nem ali a vida somente de orações, de preces, sem estar em contato com a sociedade. Temos que ter esse contato para, diante ali dos nossos semelhantes, nas nossas lutas penosas, né? E acharmos ocasiões de praticar ali atitudes diferentes daquelas que normalmente são praticadas. Para nos auxiliar também nesse tema, nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, a Lei da Sociedade. O capítulo chama-se Lei de Sociedade, é uma lei de Deus, né, vivermos em sociedade. Então, neste capítulo, Kardec faz algumas perguntas aos espíritos justamente sobre esse tema, o homem na sociedade. Vamos ver aqui a necessidade da vida social. A questão 766. Ele pergunta: a vida social é natural? A resposta dos espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Na questão seguinte, 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A
questão seguinte, 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal? Ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? A resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, ou seja, se destrói. Olha só que interessante e importante essa resposta, né? No isolamento, o homem se embrutece e se destrói, se autodestrói, não convivendo em sociedade. Aí existe nessa questão, complementando essa resposta, existe uma observação. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e nem isolados. Então, vejam que esse tema é muito interessante, essa resposta, né? Esses dois textos, porque eles se complementam, eles se completam. Nenhum homem foi feito para viver isolado. O espírito reencarna na sociedade em que ele necessita reencarnar. Então, as dificuldades inerentes, muitas vezes as suas, muitas vezes as que ele tem, que traz consigo na sua bagagem e que tem que passar por elas para superar, para mostrar que ele já superou, como provas, né? Então, isolado, não conseguiremos fazer nada sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Tudo é feito através do grupo social, familiar, da sociedade de uma forma geral. Então, para progredir, nós não conseguiremos viver sozinhos. Nenhum de nós trazemos as faculdades completas. Cada um traz aquilo que já desenvolveu mais em si. As áreas de conhecimento, as áreas de profissões, né? Conhecimentos científicos, ali artísticos, né? Profissionais de todas as áreas. Cada um traz ali os pontos específicos que já desenvolveu e em complemento para que eles em vida social sejam completados ali por aqueles que o espírito não tem ainda, né? E aí também podemos incluir todas as virtudes que não temos em contato com elas na sociedade, que vamos adquirindo pouco a pouco cada uma delas para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, ficamos por aqui hoje com esses dois textos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, que possamos fazer umas reflexões sobre eles e nos inserirmos aí na sociedade da melhor forma possível. Um abraço a todos, uma boa semana, fiquem todos em paz. Boa noite a todos vocês. Vamos estudar na noite de hoje sobre um tema que todos nós, discípulos do Evangelho, deveríamos incorporar aos nossos pensamentos e ações de cada dia. Trata-se da nossa iluminação interior. O estudo que vamos fazer é sobre o consagrado livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier. Nesse livro, o irmão Jacó narra a história da sua experiência após o túmulo. Mas antes,
vale citar alguns aspectos da vida física dessa personagem, que se utilizou desse pseudônimo Irmão Jacó. Seu nome foi Frederico Figner, um judeu encarnado em 1866 e que em sua adolescência ele emigrou para os Estados Unidos. De personalidade empreendedora, tornou-se rico e poderoso. Trouxe para o Brasil o fonógrafo, o gramofone, o primeiro disco de vinil e criou a primeira gravadora nacional, a Odeon. Em 1903, foi apresentado ao Espiritismo por Pedro Sayão. Daí foi um passo para que se tornasse vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal. Além da fortuna que ele fez, mantinha uma coluna no jornal Correio da Manhã, em que divulgava o Espiritismo. Ajudou na construção da gráfica da Federação, quando ninguém ainda se arriscava a publicar os livros espíritas. Procurado por atores, ele doou um terreno da sua propriedade em Jacarepaguá para a construção do Retiro dos Artistas. Após o seu desencarne, ele foi considerado o mais brasileiro de todos os estrangeiros. Não estamos exaltando aqui uma personalidade da Terra, mas constatando que, apesar dos muitos feitos que podemos aqui fazer quando encarnados, isso não significa que iremos ter a garantia da felicidade quando desencarnarmos. No livro Voltei, o autor espiritual Frederico Figner, sob o pseudônimo de Irmão Jacó, ele relata através de uma autocrítica o seu reencontro com a consciência desprendida da matéria. Admite o apego que possuía à autoridade e seu orgulho também, o que muitos de nós se recusam a admitir. Então vamos a alguns trechos desse livro. Palavras dele agora, do Irmão Jacó. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne, e se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, ele irá se debater, irá chorar e reclamar, mas em vão, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro, enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muitas vezes dolorosa. Então, quando o irmão Jacó desencarnou, ele foi recebido por Bezerra de Menezes, irmão Andrade e sua filha Marta.
percebemos que ele recebe muitos cuidados durante o desprendimento e que se decepciona muitas vezes com os comentários e julgamentos em seu funeral. Depois de muita ajuda durante seu desligamento, eles seguem para o lugar de refazimento no plano espiritual, passando antes por regiões difíceis, tão bem descritas nas obras de André Luiz. Junto ao seu resgate, irmão Jacó percebeu logo que uma professora recém-desencarnada, ela também foi conduzida junto àquele grupo, àquelas regiões. E ela possuía irradiações de luz que ele não tinha. Numa cena emocionante, ele descreve a recepção dessa professora desconhecida por muitos espíritos com formas infantis, que lhe amavam muito e a conduziram a outras regiões, provavelmente superiores. Irmão Jacó foi conduzido por Bezerra de Menezes a Guilom Ribeiro, que era seu colega na época de encarnado, né? Também a Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt, Dr. Antônio Luiz Saião. Todos eles eram amigos ligados à FEB e ao grupo Ismael. Logo após, ele precisou de descanso, de sono reparador, e perguntou àquele benfeitor Andrade, que foi recepcioná-lo, perguntou o porquê dele não se lembrar da encarnação, ou das encarnações anteriores, né? O porquê desse esquecimento. Ao que aquele benfeitor respondeu que em alguns casos existe um reajustamento imediato da memória, mas quando a criatura já atingiu um significativo grau de elevação. A maior parte das vezes, as reminiscências são graduais e vagarosas. Começou então a sentir falta do serviço e queria que fossem aproveitadas as suas possibilidades, mas reconhecia seus próprios erros para o ingresso nas obras elevadas. Ao que o irmão Andrade respondeu que a sua colaboração logo seria examinada, porque os pontos vulneráveis do seu espírito seriam corrigidos pelo próprio conhecimento evangélico que ele havia adquirido no mundo físico. Quis se aproximar das autoridades administrativas ali sediadas, quando ele percebeu, por um autoexame, que o seu corpo espiritual estava tão obscuro como o corpo denso, e percebeu não trazer bagagem suficiente de luz para buscar aproximação com os espíritos superiores. Ao mesmo tempo, Andrade lhe afirmou que suas forças estavam quase refeitas e ficou junto dele, acompanhando os chamamentos que lhe vinham da terra e que ele já registrava, como uma forma de sintonia dos desencarnados com aqueles que ficaram na retaguarda. Assim, o criminoso se encarcera, como também os que praticam o bem sintonizam com o bem que plantaram. Aos poucos, então, ele iria controlar com calma essas solicitações terrestres. Mais à frente, de volta à terra, junto a Guilom Ribeiro, Caibar Schutel e o companheiro Andrade, ele observou um trabalho de socorro a desencarnados muito interessante e reparou com mágoa a diferença existente entre ele e os companheiros com suas irradiações luminosas. Os socorridos desencarnados não enxergavam seus amigos, mas a ele sim. Reconheceram-no dos tempos em que atuava na terra
e lhe perguntaram: aquele ali não é o Jacó? O que foi feito da luz dele? Ele se sentiu tão opaco, tão envergonhado, que ele não mais interferiu naquele trabalho. Ao que Guilom Ribeiro afirmou: medite e ore, no momento certo a sua luz virá. Quantos ensinamentos, não? Vamos parar aqui e analisar a nossa pretensão. Muitos de nós, pelo pouco que fazemos ou atuamos em tarefas de auxílio, podemos nos julgar pessoas boas, com um lugar privilegiado no céu, como acontecia na antiguidade com aqueles que julgavam comprar seus lugares no céu. A ingenuidade aqui é quase a mesma. De um dia para o outro poderemos desencarnar e aí sim vamos nos defrontar com a nossa essência, que já conhecemos, mas tentamos constantemente nos iludir e nos enganar. Às vezes, por termos acesso a alguns conhecimentos, a livros, a trabalhos que nos são ofertados por acréscimo de misericórdia, nós vamos nos iludindo em pretensões descabidas. E aí vamos nos defrontar com nossa consciência e reconhecer finalmente o quanto somos opacos, tal e qual aconteceu ao nosso irmão Jacó. Então vamos à conclusão, as palavras do irmão Jacó no livro. Eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinar a muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientava o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma. Meu perispírito se mantinha com o mesmo aspecto que na experiência física. E então ele se pergunta: ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos na experiência do mundo? Importante essa reflexão dele. É uma espécie de despertar. E nós não precisamos apenas aprender com nossos erros. Podemos e devemos aprender com a experiência do outro. É para isso que esses espíritos nobres não cansam de nos alertar. É para que aprendamos a acertar sem precisarmos cair no erro. E para que percebamos o quanto é fácil falir. O irmão Jacó foi levado então para um novo núcleo de trabalho, em que já conhecia a muitos deles que já haviam partilhado experiências aqui na Terra com ele. Esses espíritos possuíam a mesma aparência que ele, e todos lastimavam não terem aproveitado mais os ensinamentos que forneciam aos outros, só que em si mesmos, na sua própria edificação, isso não acontecia. Mais para frente, em uma reunião com irmãos maiores, inclusive com a presença de Bittencourt Sampaio, o irmão Jacó passa a se questionar diante da claridade dos outros que acentuavam ainda mais a sua obscuridade. Por que avançar no conhecimento cerebral de almas escuras? Disse ele. Preciso mudar meu rumo. Aqui nós podemos constatar novamente um despertar.
Guilom Ribeiro e Andrade o encaminharam a um curso rápido, pois em seu próximo trabalho ele teria que agir como um menino, esquecer de negócios, que foi aqui na terra, do seu comando, aos seus subordinados. Nesse curso que ele foi encaminhado, ele acabou se dispondo a uma parte prática. Recordou-se de quando estava na terra e dialogava com um perigoso espírito, obsessor de um alcoólatra inveterado. Ele nunca conseguiu renová-lo enquanto estava na terra. O diretor do curso concordou, mas que ele fosse sob custódia do irmão Ornelas. Então eles seguiram para o Rio de Janeiro e encontraram o alcoólatra em um bar junto ao temido obsessor. Jacó sentiu a agressividade do obsessor sobre ele e percebeu que através de um médium pode-se conversar mais confiante com o espírito, pois esse médium vai filtrar a cólera que esse espírito possui. Ali, porém, a proximidade era maior, não havia um médium e ele teve ímpeto até de adiar a situação. Mas Ornelas lhe disse para não temer e centralizar sua vontade, preparando-se para ouvir e falar com serenidade e sem temor. O espírito se lembrava de Jacó quando tentava doutriná-lo na terra e aproveitou ali para ridicularizá-lo, falando sobre suas imperfeições quando encarnado e dizendo que sem a própria luz ele não tinha autoridade para regenerar ninguém ali. Mas com o auxílio de Ornelas, Jacó acaba tendo um diálogo muito franco com aquele obsessor e concordando sobre todas as suas pontuações, ele foi adiante, deixando esse espírito mais maleável. Ele disse também que, apesar de concordar com tudo aquilo, ele estava trabalhando, e trabalhando pela sua própria transformação. No final, o obsessor, ele até consentiu que Jacó orasse por ele. Apesar do duro golpe que sofreu com aquele diálogo, Jacó passou a aproveitar o curso, dedicando-se à prática junto a irmãos desventurados que lhe agrediam o íntimo, mas que o interessavam verdadeiramente. Certo dia, Jacó foi surpreendido por uma luz que partia dele mesmo. É a prova que temos todos que trabalhar pela nossa própria luz. Não nos acharmos superiores por mandatos provisórios que possamos ter aqui na Terra, pois, como vimos aqui, uma simples professora totalmente anônima tinha carregado com ela mais luz do que aquele homem de tanta projeção nesse mundo provisório. A maneira que o irmão Jacó enxergou como forma de depuração foi ser devastado em seu íntimo por tantos que lhe apontavam os seus defeitos. Por isso a certeza de que nossos adversários é que nos fazem crescer, pois são eles que nos apontam os erros, as nossas falhas, não são os amigos. E como diz o Evangelho no capítulo Sede Perfeitos, naquela passagem que se refere a cuidar do corpo e do espírito, vamos ler esse trecho que é muito interessante e tem muito a ver com isso. Sereis por acaso mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o,
subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Diante dessas palavras do Evangelho, que acabaram por resumir as atitudes do irmão Jacó, né, que foi enfrentar, sendo humilhado, sendo subjugado, ele teve que se transformar diante daqueles que o acusavam tanto. E a partir desse momento ele começou a se sentir mais iluminado, né? Então, diante dessas palavras do Evangelho, vamos agradecendo por mais essa oportunidade de reflexão que aqui tivemos, pedindo para que possamos sempre ser inspirados através desses exemplos para uma verdadeira transformação moral ainda enquanto estivermos aqui encarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que a paz possa alcançar a todos os corações. Que assim seja.